Tudo bem, então quer dizer que IRB vai fazer um grupamento de suas ações. Mas o que isso efetivamente significa para o acionista? Será que ele precisa fazer alguma coisa ou não? Quais são as implicações que isso acaba acontecendo com aquele investidor? Ele vai ficar mais rico? Ele vai ficar mais pobre? Nesse vídeo, hoje a gente vai entender tudo sobre esse assunto para que você nunca mais tenha dúvidas sobre esses movimentos de mercado. Vamos começar então? Vamos começar então falando aqui sobre o caso de IRB, que ele está falando sobre grupamento, mas depois a gente vai expandir um pouquinho a nossa conversa, tanto para desdobramento, também contemplando o grupamento. Tá? Esses movimentos de mercado eles são bem frequentes, você vai perceber isso ao longo da sua jornada, e eu acho que sim que vale a pena você entender calmamente cada um desses dois tipos. Então, IRB aqui vai ter uma Assembleia Geral Extraordinária no dia 22 de dezembro de 2022, quase o Natal. No horário vai ser às 11 horas e sim, a gente vai poder participar disso através das plataformas online. Vai ser um evento digital. São vários pontos que eles vão abordar nessa reunião, mas aqui iniciando em relação ao grupamento. Hoje, nós temos 2 bilhões, mais ou menos, de ações IRB, IRB3. E a proposta deles é fazer um grupamento na razão 30:1. Ou seja, a cada 30 ações que você tem, isso será convertido em uma ação nova apenas. O que vai acabar acontecendo? A base acionária vai diminuir para quase 82 milhões, um pouco mais, na verdade, de 82 milhões. Tem algumas vantagens e desvantagens em relação a isso. Mas o que isso vai implicar para o investidor? Então, pegando aqui a cotação do 1º de dezembro, nós temos a quantidade de ações, 2,4 bilhões, e a cotação está girando em torno de 70 centavos. Tá? Como é que a gente vai definir o valor de mercado? É a quantidade de ações vezes a cotação atual, a gente chega nesse valor final. Então, 1,7 bilhão de reais. Qual que vai ser a proposta? A proposta é fazer um grupamento para 30 ações se transformando em apenas uma. Então, como a quantidade de ações vai diminuir, o seu valor, né, a cotação da empresa, ela vai subir ali para R$ 21. Como é que a gente fez essa conta? A cotação atual vezes 30 vai dar R$ 21. No frigir dos ovos, não mudou nada em relação ao seu valor de mercado. Ele continua exatamente o mesmo. Então, já para você ficar um pouco mais calmo, não se preocupe. Você não vai perder nada, mas também não fique muito animado que você não vai ganhar nada. Você vai perder uma quantidade de ações na razão de 30:1, mas a cotação que vai aparecer no seu aplicativo, na sua corretora, vai aumentar 30 vezes. Esse slide eu demorei muito tempo para fazer, então se você já está gostando desse tipo de conteúdo, se você reconhece que tem aí algum valor para você enquanto investidor, por favor, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Vamos pegar um exemplo hipotético aqui, em que você tem 50 ações a R$ 20. Qual que é o seu patrimônio aqui? 50 vezes 20 dá R$ 1.000. Guarda esse valor, tá? Quando a gente tem um grupamento, e aqui eu utilizei um exemplo de 10:1, você vai ter a cotação, uma pequena transformação. R$ 20 vezes 10 vai dar 200. Na hora que você abre o seu aplicativo, você vê que aquilo que estava marcando 20, na verdade agora está marcando 200, porque nós tivemos um grupamento. Mas não fique tão feliz, como eu já falei para vocês, você tinha 50 ações e por conta do grupamento nessa razão, você vai ter agora apenas 5 ações. 200 vezes 5, R$ 1.000. O seu patrimônio não se alterou. Essa é a dinâmica do grupamento. Você vai multiplicar a cotação e você vai dividir a quantidade de ações. Maravilha? Fazendo agora a mesma analogia para o desdobramento. Então, se você tem aquela condição inicial de 50 ações por R$ 20, e a gente vai fazer um desdobramento de 1:5. Combinado? Então, aquela ação que estava custando R$ 20, agora ela vai custar R$ 4. Não fique triste, não fique desanimado, porque a sua quantidade de ações, que era de 50, agora ela vai ser de 250. Bem interessante, né? Mas a matemática ela se mantém. 4 vezes 250, R$ 1.000. O seu patrimônio não alterou em nada. A cotação, quando a gente fala de um desdobramento, ela é dividida
mas a quantidade de ações que você detém, ela vai ser multiplicada. Se você não ficou com nenhuma dúvida em relação a essa apresentação aqui, talvez valha aí um print para que você guarde esse tipo de resumo prático, não é verdade? Agora vamos entender de onde que vem essa lógica do grupamento que IRB está passando. Tem um motivo, tá? E a gente vai buscar essa informação no manual do emissor. O emissor, nesse caso, é a empresa que está emitindo as ações a mercado. É um documento que você consegue online, tá? É só você colocar ali Manual do Emissor B3 no Google que você vai chegar nesse documento. Tem aproximadamente umas 70 páginas, mas eu resumi aqui o mais importante para a gente poder conversar. Então, existe uma regra que as ações elas devem ser negociadas a um valor superior a R$1 por unidade. É claro que quem vai decidir isso é o mercado e não necessariamente a B3, enquanto empresa, ou a empresa que está emitindo seus papéis. Mas essa regra ela tem que ser respeitada. Quando isso não acontece, eles determinam aí um período de oscilação. Se a emissão for inferior a R$1 por 30 pregões consecutivos, então durante 30 pregões consecutivos não são 30 dias corridos, né? Lembrando que vai de segunda a sexta, então a gente estaria falando aí aproximadamente de 1 mês e meio, né? Se tiver um feriado, como é muito comum no Brasil, aproximadamente aí 2 meses de negociação. Se isso acontecer, o emissor estará em descumprimento com as obrigações mencionadas para poder operar na Bolsa de Valores. Qual que é a consequência disso, então? A B3 ela avisa o emissor para que ele tome algumas medidas cabíveis para enquadrar novamente a ação dessa empresa, nas regras de valor superior a R$1. E como é que ela pode fazer isso? É o caso de IRB, ela está fazendo um grupamento. A ação que está custando 70 centavos vai começar a valer aí algo equivalente a R$21. Ela nem esperou todo esse período de 30 dias de pregão consecutivos e já está fazendo com que isso aconteça. Ela pode fazer isso aí, não tem problema nenhum, fica a cargo dela, mas ela não pode ultrapassar o período. E por que não? Porque isso também está escrito nesse manual do investidor. Perceba que ocorrerá a suspensão da negociação dos referidos valores imobiliários, vulgarmente conhecidos aqui nesse caso como as ações. Então, ela precisa sim tomar algum tipo de atitude, não é algo que ela está fazendo de maneira voluntária, mas sim de uma maneira obrigatória. É claro que esse assunto ele consegue ser desdobrado em muito mais temas, né, subtemas, melhor dizendo. Mas o que eu queria trazer para vocês hoje? A ideia prática, né, de que efetivamente o seu patrimônio ele não muda, tá? E eu coloquei aquele slide para que vocês entendam de uma maneira visual o que acontece com a cotação e com a quantidade de ações que você tem. Trouxe também um pouquinho sobre essa assembleia que vai acontecer no finalzinho de dezembro sobre IRB, e é uma notícia muito recente. Os acionistas, para as pessoas que talvez sejam investidoras, isso é interessante, você pode participar sem dúvida nenhuma. E no finalzinho eu queria que vocês entendessem qual que é a lógica, da onde que está saindo todas essas informações. Existe um manual, existe documentação oficial na internet. Por favor, se você for buscar alguma fonte de informação, use alguma que tenha um pouco de credibilidade. Muitas coisas aí na internet estão sendo divulgadas sem o menor rigor em relação à qualidade do conteúdo. Isso é muito ruim porque pode te atrapalhar, faz com que você pague o preço por algo que, teoricamente, você não era culpado. Então, sempre com informações fidedignas, com algumas fontes seguras. Combinado? Agora, um pouquinho mais sobre a minha opinião em relação ao grupamento ou desdobramento. Se a gente for pegar alguns históricos de algumas empresas que já passaram por esses tipos de transformações, a gente percebe que, geralmente, quando há um grupamento, há uma forte possibilidade que essa cotação ela caia. A gente consegue justificar isso de diversas maneiras. Uma delas é que, talvez, aquela pessoa que tem aquele ativo fale assim, nossa, né, aquele desavisado, ele fala, nossa, valorizou, vou vender para eu não sair no prejuízo. Não é bem assim, né? A gente percebeu que a sua quantidade de ações, ela também cai bastante. Então, não adianta vender simplesmente porque o valor nominal aumentou. E também, às vezes, ocorre, tá? Se você fizer um desdobramento, pode acontecer, sem dúvida nenhuma, um movimento de que essas ações valorizem no médio e longo prazo. E por que uma empresa talvez possa fazer o desdobramento? Imagine que um ativo ele comece a custar R$1.000. Uma única ação custe R$1.000. Como é que o pequeno investidor vai conseguir ter acesso a esse tipo de oportunidade? Não tem, né? Ele tem que gastar pelo menos R$1.000.
Então, para que você aumente a liquidez desse papel, para que você tenha uma maior quantidade de pessoas aptas a poder negociar isso aí, você pode desdobrar, por exemplo, na razão de 50 vezes. Aí, cada uma das novas ações vai custar R$20. Muito mais possível que qualquer pessoa compre pelo menos no mercado fracionário. Só para a gente continuar essa lógica, imagina quanto que seria um lote padrão de uma ação que custa R$1.000. R$100.000, né? É muito difícil você encontrar o tipo de investidor, pelo menos pessoa física, que faça isso com tranquilidade. Mas cabe aqui, né, para a gente fechar de uma vez por todas, que essas possíveis movimentações não são garantidas, tá? Muitas vezes acontece o contrário, ou também pode acontecer nada. Então, não fique tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro próximo e fale assim, já que vai subir, eu vou... Não, para com isso, para. Não fica tentando especular, não. Enxergue o que está acontecendo. Então, a gente chega na conclusão final. Se você estiver passando por algum tipo de estresse emocional em relação a isso que está acontecendo com o IRB, entenda o que está acontecendo. É bom ou é ruim? Na minha opinião, sendo bem sincero, é indiferente. Eu não vou deixar de investir na empresa porque ela fez um split ou split, que são os termos em inglês para agrupamento ou desdobramento, e também eu não vou comprar, né, por conta desse motivo. A gente tem que enxergar os fundamentos, outras questões mais. Eu já estava me esquecendo já. Por favor, sempre quando isso acontecer, esse tipo de movimento acontecer, faça o ajuste tanto do seu valor, né, que você vai colocar a ação no seu radar, quanto também o seu preço teto. Senão vai ficar completamente distorcido e talvez você perca muitas oportunidades ou talvez você se exponha aí a alguns riscos desnecessários. O vídeo de hoje é um pouquinho mais curto porque ele é mais teórico. Eu vou tentar diminuir bastante esse tipo de densidade de informação e vou soltando vídeos mais curtos. Agora, quando a gente estiver falando mais especificamente sobre uma empresa, aí realmente eu não tenho tempo limite não. Eu vou falando aquilo que for necessário no tempo necessário. Tá bom? Se você está gostando desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o comentário aqui e também, sem dúvida nenhuma, dividir esse tipo de vídeo com os seus amigos, as suas pessoas que você conhece. Combinado? Então, até mais!